Este é o CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Sejam bem-vindos a mais um videocast, uma plataforma digital do CIMEP para informar aos nossos médicos associados, médicos do Estado de Pernambuco e a sociedade sobre situações do dia a dia do trabalho médico. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Beatriz, nossa secretária-geral do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e hoje a gente vai conversar sobre o tema da epidemia que está acontecendo na pediatria, doutora Cláudia. Eu acho que é um tema bem atual. Com certeza, Rodrigo. Além de ser o tema que tem sido batido aqui na nossa porta, no CIMEP, diuturnamente, é um evento que é previsível, porque essa época do ano, de forma contínua, ao longo desses últimos anos, a gente tem um crescimento desse evento de infecção respiratória nas crianças e toda a dificuldade para se conseguir leite, para se conseguir medicamento, para dimensionar as equipes e a angústia que os nossos colegas vivem nas urgências, nas emergências e nos hospitais de referência que recebem toda essa demanda. Doutora Cláudia, nossos gestores todo ano são pegos de surpresa, né? Por um evento que é recorrente anualmente, né? E assim, a epidemia do Covid, em vez de deixar um legado do ponto de vista de aprendizado e pronta reação a essas determinadas situações epidêmicas, parece que não deixou nenhuma lição aos nossos gestores, né? Lamentavelmente. E o que mais indigna a nossa categoria é que não pegou ninguém de surpresa, né? Durante muito tempo, nós vivemos esses 24 meses sobre a demanda de que estamos vivendo a pandemia, tudo está focado na pandemia, temos que salvar vidas com a pandemia, e se esqueceu que o mundo não é só a pandemia da Covid-19. Né? A gente está tendo aqui várias outras epidemias, inclusive com agravamento de patologias, pela falta de provimento, pela falta de assistência a essas outras questões. E nós pensávamos e lutamos, trabalhamos para isso durante esses 24 meses, para que essa pandemia tivesse deixado um legado. E qual seria esse legado? Equipes em número suficiente para atender essa demanda, bem como o número de leitos, que a gente viu, se abriu muitos leitos durante esses 24 meses. Diminuiu, e agora, né? a Barros necessidade. Lima, né? É uma unidade que está fechada, e aí a gente pode sinalizar até para outras, viu, Rodrigo? Eu lhe digo que a barreira territorial de Olinda e Recife, ali naquela parte da Campina do Barreto, Peixinhos, é uma outra dificuldade, porque a gente tem uma unidade de um SPA no município de Olinda que não funciona. E aí você pergunta, qual é a urgência e emergência que tem naquele município? Não tem. Aí tudo vem para Recife. Recife teve a unidade, que é o SPA pediátrico da Barros Lima, também que foi fechado em detrimento da necessidade da pandemia. A pandemia está, de alguma forma, sob um controle e a gente tem ainda os leitos fechados, tendo, basicamente, uma única referência, que é o Helena Moura. Tem, do outro lado do município, que é um município de 1.600.000 habitantes, com a unidade do PAN de Areias. Mas a gente entende a necessidade de muito mais leitos, e isso os nossos colegas gritam diariamente para a abertura dos novos leitos, e a gente tem dado voz a esses colegas junto com as reuniões que nós temos tido oportunidade de sentar e provocar o Estado. Nessas reuniões, nós tivemos, inclusive, a presença de alguns gestores de unidades de saúde. E essas unidades tentam, de alguma forma, emergencial, abrir leitos, que a gente sabe que é insuficiente, que não consegue se fazer num tempo tão curto. Perfeito, doutora Cláudia. Eu fui lá no Helena Moura semana passada visitar o Helena Moura, representando o CIMEP aqui. Realmente é uma situação muito angustiante, porque além da falta de leite, também tem muita reclamação de falta de medicamento. Por exemplo, não tinha prednisolona lá, corticoide, que é essencial para a assistência à criança com insuficiência respiratória. Sem falar que não tinha determinados antibióticos, como gentamicina,
não tinha o fleitenema para fazer em crianças que estavam constipadas. Então, não só a falta de leite, como a falta também de provimento de materiais, medicamentos, enfim, é uma situação que eu que estava fazendo lá uma visita, estava angustiado, eu imagino os pais, as crianças e os profissionais de saúde, que acabam pagando o pato, né, porque estão lá na linha de frente e muitas vezes os acompanhantes dos pacientes pensam que eles são os culpados, os profissionais, por essa atual situação de caos nas emergências pediátricas do estado de Pernambuco, que não são, né, doutora Cláudia? Eles são os heróis, estão lá enfrentando aquele dia a dia, sofrendo agressões verbais, agressões algumas vezes até físicas, assédio dos gestores, dizendo que de alguma forma eles são culpados por aquela situação e, infelizmente, nossos colegas estão tendo esse problema. Exatamente. Eles saem de casa já com distúrbios, o que eu diria até de ordem emocional, né? Vão num esgotamento mental muito grande aos postos de trabalho, já prevendo o que os espera quando lá chegar. E aí nós fazemos, inclusive, um apelo à população. Os colegas estão indo aos trabalhos, estão indo da sua máxima. Agora, infelizmente, as condições que estão sendo postas de trabalho não são as ideais, nem ao profissional, nem à assistência da população. Você trouxe um ponto importantíssimo, que é a falta de medicamentos, e eu diria de medicamentos essenciais, sobretudo nesse momento dessa epidemia de doenças respiratórias que a gente sabe que está sendo sobreposta de agentes causadores. E a gente precisa não só dos corticoides, mas precisamos também de broncodilatadores, de antibióticos, que você citou, inclusive, alguns. E é muito angustiante ter o conhecimento técnico e não ter à mão a medicação. Né? O médico não está capacitado para assistir aquele sofrimento. Quando a gente vê a população infantil passando por isso, é muito mais angustiante. Ali é um pai, ali é uma mãe, é um avô. E todos nós que temos filhos, que temos criança em casa, nos comovemos com aquilo. Né? A falta de leito, a demora nas ambulâncias, desaguam tudo nas costas dos nossos colegas, como se eles fossem os responsáveis pela demora na sala da recepção, pela falta da medicação, pela demora no resultado do exame ou pela falta do leito. E a gente quer que essa sociedade reconheça nos nossos colegas a pessoa que é ali, amigo da criança e amigo da família de um modo geral. Perfeito, doutora Cláudia. A senhora teve algumas semanas atrás lá em Petrolina, não foi? Como é que está a situação no nosso interior do estado em relação a essa epidemia? Petrolina tem um único hospital pediátrico. Um único, que é o Hospital Dom Malan. É um hospital que serve a 8ª GERES. São 56 municípios, porque não são só os municípios da 8ª GERES que é atendido naquela unidade. Então, são 56 municípios e ainda está dentro de um contexto chamado REDPEBA, que é a união de uma coparticipação, uma cooperação entre estados, que é Pernambuco e Bahia, Juazeiro, né? E aí aquela unidade não tem capacidade física, estrutura física para atender a demanda. O que a gente assistiu ali naquele dia era uma equipe com poucos profissionais para a quantidade de pacientes que tinha na emergência, inclusive em sala vermelha e em isolamento, aguardando o leito. Junto com os pacientes estavam seus familiares, uma equipe que tinha um corredor estreito para se locomover e, quiçá, esse corredor estreito para se locomover, fazer uma medicação e tudo mais. Imaginem isso diante de uma emergência, uma parada, uma insuficiência respiratória aguda para ser assistido naquela multidão. Realmente é estarrecedor o que a gente assiste
nas unidades de emergência pediátrica, e não é por falta de grito deste sindicato, não é por falta de voz, não é por falta de solicitação, né? Mais uma vez, eu digo, é lamentável que nós estejamos passando realmente por uma situação como essa, diante de uma sazonalidade de surtos que a gente vê os outros países acontecendo. Por que não vai acontecer aqui conosco? O que é que faz a diferença? A gente tem historicamente registro. Vai acontecendo em outros países, chega no Brasil, vai acontecer conosco aqui no estado de Pernambuco, e a gente precisa de uma estrutura onde os municípios atendam suas crianças e transpiram aquelas necessidades para as unidades mais complexas. A gente entende que grande parte dessas pacientes que chegam graves às unidades é porque os municípios não deram a melhor assistência e o paciente fica em casa, vai e volta, termina agravando, e quando chega, já chega casos bem mais críticos. É necessário que todos os municípios assumam o seu papel com a atenção primária, com a atenção à saúde da criança e com as emergências dentro de áreas de abrangência. Essa questão da desobrigação dos municípios em relação à assistência à saúde, doutora Cláudia, a senhora falou aí, a gente está falando sobre a pediatria, mas a gente vê que isso é notório também nas maternidades, né? Os municípios, muitos da região metropolitana, se desobrigaram de prestar assistência às nossas gestantes, fecharam maternidades e deixaram esse serviço para o Estado, que obviamente não consegue dar conta de tamanha demanda, né? Imagine, mais de uma década e a gente fazendo essa sinalização com relação à assistência às mulheres grávidas nesse estado. Realmente essa política de Estado precisa mudar. Eu acho que os municípios daqui de Pernambuco, do estado de Pernambuco, têm que começar a serem mais cobrados pela sociedade organizada, pelo Ministério Público, pelo governo do Estado, a assumirem as suas obrigações perante os seus cidadãos na área da saúde. E agora a gente está tendo a repercussão disso na pediatria, mas daqui a pouco a gente vai ter a repercussão disso nas maternidades, nas nossas gestantes, daqui a pouco vai ter na assistência das UPAs, das clínicas médicas, enfim. Precisa mudar essa política nefasta de Estado, em que os municípios se desobrigam e botam tudo para o Estado, e vivemos essa situação atual, que é um verdadeiro absurdo. Parto, mais um evento previsível, que pode entrar dentro de um planejamento dos municípios, que os municípios podem se cooperar fazendo centros regionalizados para assistir a essas mulheres e trazendo apenas para a capital aquelas coisas mais complexas das quais os municípios não teriam a responsabilidade do fazer. Isso tudo ocorre ao longo de mais de uma década, exatamente porque não há um órgão fiscalizador que cobre as competências que esses municípios têm, porque muitos desses municípios recebem recurso financeiro através de alguns programas que são repassados diretamente ao município e que não têm sido empenhado de forma correta para assistência às mulheres grávidas e a esses recém-nascidos. Perfeito, doutora Cláudia. Fica aí uma dica aos nossos gestores. Vamos rever esse sistema de gestão no estado de Pernambuco. Isso não só os gestores estaduais, quanto os municipais. Doutora Cláudia, nosso videocast está chegando ao final. A senhora gostaria de tecer mais algumas considerações? Dizer que este sindicato ele é uma voz para os nossos colegas e que é juntos, com força, que vamos fazer a transformação. Então, aos nossos amigos, aos nossos colegas médicos, se sintam amparados aqui nessa casa, porque é através de vocês que a gente faz as pautas diárias do CIMEP. Isso. O CIMEP é o meio que externaliza a força dos médicos. Então, sempre que necessário, sempre que tiverem pautas que queiram colocar, tragam aqui para o sindicato, que o sindicato vai acolhê-los e levar essas demandas adiante, cobrando soluções dos nossos gestores e dos órgãos normatizadores.
Eu queria agradecer muito a senhora, doutora Cláudia, a presença nesse videocast e espero contar com a senhora em outros videocasts em breve. Gostei muito desse nosso bate-papo. Obrigada, Rodrigo. Estamos aqui às ordens. Sempre que formos demandados, estaremos juntos aqui nesse momento de trocas. Obrigado a todos pela atenção. Nos vemos no próximo videocast. Um abraço, um beijo.